nós iniciamos hoje uma coleção de conversas de um tema que eu amo muito. Na verdade, se eu for plenamente sincero com vocês, eu vou dizer que este é o tema que eu mais amo falar. Nós vamos estudar em uma coleção de conversas, iniciando hoje uma nova série, com o título A Essência da Adoração. As boas novas são essas, que nós podemos descobrir mais profundamente na palavra de Deus sobre a essência da adoração. E a minha pergunta para vocês: será que existe algum lugar nas Escrituras que mostra para nós o cerne, a essência, o fundamento principal de toda a mensagem de Deus para nós? Será que existe algum lugar? Sabe, aqueles que gostam de fazer tricô, eu sei que nós temos uma jovem nossa, ovelha aqui na igreja, que ama fazer tricô. Você já viu aquelas peças de tricô? Elas são lindas, maravilhosas, e conforme a peça ela vai crescendo, você tem uma peça muito grande diante de você. Mas aqueles que entendem bem sobre peças de tricô, malhas, tecido, existe algum ponto no meio de tudo aquilo que basta você puxar e de repente você consegue desfazer tudo, e de repente tudo ficar muito claro para você. Minha pergunta é: será que existe este ponto nas Escrituras, na palavra de Deus? A passagem que nós vamos estudar hoje à noite é a minha passagem favorita nas Escrituras, porque, ao meu ver, é exatamente este ponto que, quando nós desvendamos, quando nós estudamos, quando nós aprofundamos, nós compreendemos toda a palavra de Deus. Imagine você ler de Gênesis até Apocalipse, mas de repente eu estou falando aqui de uma passagem, é um capítulo dentro de um livro, alguns versículos, que nós temos a compreensão plena, tudo aquilo que Deus desenhou para nós, desde Gênesis até Apocalipse. Essa passagem está para nós no livro de Isaías, capítulo 6, e a gente vai começar a estudar a partir do versículo número 1. Só para que a gente entenda um pouco mais, Isaías é um homem que escreve este livro, chamado por Deus como profeta. Isaías, ele é considerado o profeta messiânico de todos os profetas. Ou seja, quem é um profeta? Aquele que ouve a voz de Deus e traz a revelação para o povo em tempo presente. De todos os profetas do Velho Testamento, Isaías é conhecido como o profeta messiânico, aquele que mais falou acerca da vinda de Jesus Cristo, o Messias, o Senhor e Salvador. É importante que a gente entenda isso, que Isaías ele está há séculos, 6 séculos antes da vinda de Jesus, e de repente ele é aquele que ouve da parte de Deus acerca do ápice do plano da salvação. O ápice do plano da salvação é exatamente aquilo que João descreve para nós no capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. O ápice do plano da salvação tem um nome, é Jesus. E este homem, Isaías, ele está séculos antes, ouvindo da parte de Deus e profetizando para o povo que o Messias vai chegar. Então a gente está vendo que não é um homem qualquer, não é um homem qualquer, um homem ordinário, um homem comum, um homem que todo mundo olha e fala assim: esse é um homem normal. Ele não era normal, é o profeta Isaías. E ele descreve para nós aquilo que nós vemos no capítulo 6, versículo 1. Eu queria pedir para que você ficasse de pé ao ler a palavra de Deus, para que nós tivéssemos plena reverência. Como eu disse para vocês, nós estamos falando aqui sobre uma porção das Escrituras que, ao meu ver, da forma que eu enxergo, define
plenamente o coração de Deus Pai, a mensagem da palavra de Deus, tanto de Gênesis até Apocalipse. Vamos fazer uma oração antes? Vamos fazer uma oração para que as nossas mentes estejam conectadas ao Senhor, nossos corações abundantes para receber a sua palavra. Pai, nós queremos nos aprofundar na tua palavra, nós queremos ouvir a tua palavra, meditar nela e sermos transformados por ela. Que a tua palavra, ela encontre em nós terra fértil, como semente que gera maravilhosos frutos, abundantes frutos. Nós pedimos, fala conosco. Para isso, Deus, nós entregamos a ti nossas mentes, porque a transformação que acontece em nossas vidas é pela renovação da nossa mente, mas por nós mesmos não conseguimos, mas em Jesus conseguimos. Portanto, em Jesus declaramos convicção, coesão. Em Jesus declaramos que nossas mentes possam estar plenamente abertas para entender, compreender a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Isaías capítulo 6, versículo 1 diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam os serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios. Por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Podem se assentar, por favor. A cena diante de nós é como uma pintura extremamente valiosa. Você imagina entrando no Museu do Louvre, vendo pinturas lindas, arte perfeita diante dos seus olhos, vendo diversas e diversas artes, passando por vários corredores, mas a sua expectativa é: onde está Mona Lisa? Eu quero ver Mona Lisa. O que está diante de nós é exatamente uma pintura tão linda, tão maravilhosa, que é, ao meu ver, da forma que eu enxergo, a mais valiosa, linda, maravilhosa. O cenário é que no ano em que o rei Uzias morreu, este homem, Isaías, viu o Senhor assentado. Onde é que ele viu Deus assentado? Onde é que o Senhor dos exércitos estava assentado? Ele estava assentado num alto e sublime trono. Ele estava ali no templo, na casa de Deus, assentado num alto e sublime trono. É interessante que o contexto aqui é um contexto de miséria, é um contexto de transição, porque o que ele fala logo no primeiro versículo é que no ano em que morreu o rei Uzias. O contexto aqui que é descrito para nós é um contexto de calamidade. Todas as vezes que nós vemos transição política, de liderança,
Todos aqueles que são liderados imaginam o que está prestes a acontecer. Você está lá no seu trabalho, de repente você ouve falar que o diretor foi mandado embora, vai chegar um novo diretor. Todo mundo que trabalha no setor começa a ficar com medo. O que vai acontecer? Será que ele vai chegar, mandar todo mundo embora, trazer uma nova equipe? O que vai acontecer? É exatamente este momento de transição aqui. É o momento em que o rei Uzias, aos olhos do povo, era um bom rei. Ele morreu. É exatamente um contexto meu e seu. Sabe, nós temos a ilusão de que a vida existem momentos de, pastor, está tudo muito bem comigo, está tudo excelente, nossa, eu tenho um carro que eu gostaria, eu tenho a casa que eu gostaria, eu viajo para onde eu quero, eu tenho a minha família, eu tenho a constituição desse sonho, daquele sonho. Mas em algum outro lugar, muito próximo de você não precisa ir muito longe, você vai ver caos e calamidade. Portanto, a nossa vida plena, não importa se agora, exatamente agora, você está vivendo uma vida muito alegre, do seu lado existe alguém que está com muita necessidade, alguém que está sofrendo muito. Talvez a minha dor é uma dor de um dente doendo, mas talvez de alguém que descobriu o câncer. Talvez a minha dor é uma dor que eu apenas ralei o meu joelho, mas de uma outra pessoa é que a fíbia, talvez a tíbia, talvez o fêmur foi quebrado, talvez ele descobriu uma doença terminal. O que acontece é que o contexto que é apresentado para nós é muito um contexto nosso, da nossa vida. No ano em que morreu o rei Uzias, este homem, profeta Isaías, ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam um templo. A cena, ela é tão maravilhosa, que ele vê Deus assentado, ele enxerga a glória de Deus invadindo aquele lugar, porque as abas das vestes de Deus enchem o templo, ou seja, a glória de Deus enche o templo. De repente ele vê seres que ele nunca viu antes na sua vida, serafins. Serafins são anjos, seres angelicais, cada um deles com 6 asas. Com 2 asas eles voavam, mas com outras 2 eles cobriam os seus rostos, porque eles não podiam enxergar a glória de Deus. Somente Ele é santo, santo, santo. Ao estudar Isaías capítulo 6, eu vi que anos depois, uma das comunidades árabes, exatamente próximo a essa região onde Isaías tinha tido essa revelação, fez uma escultura de um ser com 6 asas, e eles começaram a adorar este ser. Olha só que coisa mais interessante. Nós estamos vendo que os serafins, eles adoram a Deus. Eles cobrem com 2 asas os seus rostos, porque eles não podem ver a glória de Deus. Mas o pensamento, a mentalidade humana é tão limitada, que passa a tirar os olhos daquele que está sentado sobre um alto e sublime trono, e quer agora adorar um ser, que viu adorando a Deus num alto e sublime trono. Não é isso que muitas vezes nós fazemos? Nós temos diante de nós um Deus que Ele é maravilhoso, Ele é o Abba Pai, Ele é o Todo-Poderoso, e Ele fala para nós que Ele vai ser aquele que consegue firmar os nossos pés para andar sobre as águas, abrir o mar. Ele entrega para nós provisão, maná diariamente, Ele derrama paz quando nós estamos em tempestade, em caos, Ele faz o impossível acontecer, mas nós muitas vezes tiramos nossos olhos fitos do coração dEle, da presença dEle, e começamos então a adorar coisas que estão à nossa volta, que Ele nos deu. Homens fizeram isso, eles começaram a querer pegar o maná e estocar o maná para querer então controlar a sua vida, e a partir daquilo, eles viram que o maná se apodrece. Por quê? O mais importante não é aquilo que está diante de nós, mas é o Deus que provê o maná. O mais importante não está no milagre que está diante de nós, mas um Deus que faz o milagre.
O mais importante não são as portas que são abertas diante de nós, mas o Deus que abre porta que nenhum homem pode fechar. O cenário aqui é que esses seres, eles cobrem com 2 asas os seus rostos. Com 2 asas eles estão voando, mas com 2 asas eles cobrem seus pés. Porque eles estão dizendo para mim e para você: nós somos criaturas como vocês. Apenas o Criador não foi criado, Ele sempre existiu. Por isso que eles cobrem os seus pés com 2 asas. Eles estão dizendo: nós somos seres que foram criados como vocês. E eles estão clamando, declarando uns aos outros em uma só voz: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Há 3 fundamentos teológicos nessa passagem, e o primeiro deles está exatamente aqui, nesses primeiros 4 versículos. 3 fundamentos teológicos que são fundamentos para nós, extremamente importantes aqui na E3 Church. O primeiro deles é a glória de Deus. Note que o profeta Isaías, ele entra nesse cenário, e o que ele não vê no centro de tudo isso, foi ele mesmo. Ele não viu ele mesmo. Ele não viu no centro de tudo sacerdotes. Ele não viu no centro de tudo os desejos humanos, mas ele viu no centro de tudo a glória de Deus. E o que nós precisamos aprender com essa passagem é que tudo tem a ver com a glória de Deus. Deixa eu falar algo para você. O centro do universo não somos nós, mas é a presença, é a glória de Deus. O universo, ele gira, ele está em órbita, adorando, todos eles em órbita da glória de Deus, da presença de Deus. Todos os seres criados, sol, lua, estrelas, galáxias, plantas, árvores, montanhas, mares, pedras, aves, animais terrestres, animais que rastejam, animais que voam, homem e mulher, todos nós fomos criados para compreender que o centro de todas as coisas é a glória de Deus. Tudo muda quando nós entendemos isso. Tudo muda quando nós entendemos que um culto de adoração, que a essência da adoração, não é eu e você que estamos no meio, mas é Ele. A nossa expectativa de ir à igreja muda. Nossas mãos, elas têm um outro comportamento. A nossa mente, ela tem um outro comportamento quando nós entendemos que nós chegamos à casa de Deus para nos encontrarmos com Ele e vê-lo assentado em seu trono e adorá-lo. A glória de Deus. A glória de Deus. A glória de Deus, ela é poderosa. A glória de Deus, ela é maravilhosa. A glória de Deus mostra para nós que há riquezas. A glória de Deus mostra para nós que Ele é o mesmo ontem, hoje, para sempre, e Ele faz coisas novas todos os dias. A glória de Deus mostra para nós que o nosso Deus é o Deus do infinito. A glória de Deus mostra para nós que nós temos esperança, porque nós sabemos que nele sempre existem novas coisas. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não percebem? Deus dos exércitos fala para nós: estou trazendo um rio em meio a uma terra seca, um caminho em meio ao deserto. Quem faz tudo isso é a glória de Deus. É a glória de Deus que faz com que um exército diante de um mar, olhando cada um para o outro de forma muito, olhando para o outro pensando: nós vamos morrer, de uma forma amedrontadora, terrível. É a glória de Deus que faz algo novo acontecer, e o mar se divide e eles caminham em terra seca.
É a glória de Deus que enquanto eles estão, na verdade, murmurando, pensando, vamos morrer aqui no deserto, que de repente, na manhã, eles acordam e eles veem no chão, porque veio do céu e parou no chão, eles veem um maná, eles podem ter o sustento deles diário. É a glória de Deus que enquanto o povo de Deus caminha no deserto e não tem água para beber, de repente, de uma rocha, eles veem uma fonte inesgotável de água cristalina. É a glória de Deus que faz o impossível acontecer. O problema meu e seu, nosso, é que nós deixamos de nos admirar da glória de Deus. O problema nosso é que nós, exatamente neste primeiro fundamento teológico, imaginamos que o centro de todas as coisas somos nós. É por isso que nossa ansiedade aumenta. É por isso que nosso medo aumenta. É por isso que nosso egoísmo aumenta. É por isso que a violência cresce cada vez mais. É por isso que as mazelas do mundo crescem cada vez mais. Porque nós deixamos de compreender e contemplar que o centro de todas as coisas é a glória de Deus. Esse cenário não é descrito por um homem qualquer. É o profeta Isaías. É o homem que mais teve revelação da vinda do Messias. E ele está dizendo para nós qual é o lugar de um homem como ele e qual é o lugar de um homem como eu e você. É prostrado, adorando com os serafins e querubins a glória de Deus. Todos eles dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. Eles dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Por que eles falam 3 vezes santo? Porque na cultura judaica, o superlativo 3 vezes afirmando é um significado de que não há um sentido mais absoluto do que esse. Somente Deus é chamado de santo, santo, santo. Ele é absolutamente santo. E Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Por algum motivo, nós temos sido ensinados nos últimos anos, décadas, que Deus, Ele é um Abba Pai. Ele é um Abba Pai. Ele é nosso, Jesus é o nosso amigo. O Espírito Santo, Ele nos fortalece. Ele é íntimo de nós. Mas nós não podemos deixar de compreender que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Devemos o nosso temor pleno a Ele. É exatamente por motivos de não entendermos que Ele é o Deus Todo-Poderoso que muitas vezes nós nos portamos na casa de Deus, a nossa vida de devoção a Deus. Será que eu vou no culto? Acho que eu não vou hoje não, porque está muito frio, eu acho que eu vou deixar quieto. Vocês estão aqui para adorar a Deus, glória a Deus por isso, mas muitas pessoas, muitos de nós questionamos: será que eu vou realmente prestar o meu culto a Deus? Eu estou cansado demais. E nós vamos nos colocando em nosso cansaço, em nossas vidas, em nossos planos, nós mesmos no centro de nossas vidas. E o profeta Isaías, ele fala para nós: o centro de tudo não é eu, não é você, não somos nós, mas é a glória de Deus. A glória de Deus. A glória de Deus. A glória de Deus deve fazer nós entrarmos num culto de adoração como esse, enquanto nós tivermos o nosso tempo de adoração profética, espontânea, nós fecharmos nossos olhos e levantarmos nossas mãos, e nós começarmos agora a dizer: eu te louvo, eu te adoro, eu me rendo à tua glória. O que acontece é que nós estamos querendo o tempo todo ser levados a lugares onde nossa alma se sente bem. O culto não é para que a minha alma se sinta bem, o culto é para que a minha alma adore o Deus Criador, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É por isso que, se eu entendo plenamente a glória de Deus é o centro de todas as coisas, as minhas mãos não ficam em meus bolsos, as minhas mãos são levantadas, eu entrego a Deus o meu melhor.
Se eu danço, se eu gosto de dançar festejando a Deus, então durante a adoração eu danço. Eu sou horrível em dança, mas durante a adoração eu quero entregar mesmo a minha dança horrível a Deus. Eu canto, não importa se é afinado ou não é afinado, o que importa é tudo aquilo que vem de mim para Deus, porque eu fui criado para adorar a Deus. Nós vemos que nos primeiros 4 versículos, nós lemos 9 no total, nós vemos uma pintura da glória de Deus, uma contemplação da glória de Deus. No versículo 4, fala ainda mais que ao som das suas vozes, dos serafins, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. O que isso ensina para nós é que seres até inanimados adoram a Deus, enquanto nós adoramos a Deus. Enquanto os serafins adoram, eles declaram em uma só voz: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Os batentes das portas tremem. Enquanto eu e você nos juntamos para levantar nossa voz, levantar nossas mãos, encher nossos pulmões de um novo cântico e dar a Ele nosso melhor, as paredes tremem, o chão treme, o teto treme, porque os seres inanimados, eles vão dizer: a glória de Deus está aqui, e o povo de Deus entrega a sua plena adoração a Deus. Nós não fomos chamados para não entregar a Deus o nosso tudo. Nós fomos chamados para entregar a Deus o nosso tudo. Nossa plenitude de ar, de sonhos, de planos, de coração. Mas aí tem a consequência de encontrarmos com a glória de Deus. O profeta Isaías, lembra novamente, não é um homem qualquer, é o profeta Isaías. O que ele fala? Pessoal, fiquem tranquilos, eu sei lidar muito bem com a glória de Deus, fiquem tranquilos, tá bom? Olha só, gente, presta atenção, olhem para mim, eu sei lidar muito bem com a glória de Deus, fiquem tranquilos, deixa que eu administro. É isso que ele faz? Ele se rende, ele prostra-se diante de Deus, porque não existe homem, não existe autoridade, não existe homem, mesmo de intimidade com Deus, que diante da glória de Deus, não necessita fazer apenas uma coisa: render-se. Ele se rende, mas ele faz mais ainda. Ele fala uma frase, que é a frase que eu e você precisamos ter mais conhecimento e devoção dela. Ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Senhor. Todas as vezes que nós, seres imperfeitos, seres que têm em si as tentações pecaminosas, todas as vezes que nós, que temos em nós, em nossas veias, por causa do pecado original, tentações pecaminosas, vemos a glória de Deus, nós vemos quão imperfeitos somos. Olha isso. Por algum motivo, nossas vidas foram passando sem nós termos plena devoção à glória de Deus, ao ponto de vê-la, viver no pecado, achar que está tudo bem e sem prestar a Ele plena honra. O profeta Isaías, ele se prostra diante de Deus e ele fala: ai de mim que sou um homem de lábios impuros. Ele falou: já era, vou morrer. Eu vou morrer porque os meus olhos viram o Senhor. Deixa eu falar algo para vocês. Todas as vezes que nos encontramos com a glória de Deus,
nós nos encontramos com aquele que é santo, 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 e nós vemos em nós o quão imperfeitos somos. Se a história acabasse aqui, qual então é o nosso destino? A morte. Qual é o nosso destino? Sermos fulminados. Porque é exatamente essa história que o povo vê claramente no Velho Testamento. Peraí, você é sacerdote, você vai entrar no Santo dos Santos para falar com Deus, para apresentar a Deus o pedido do povo, as orações do povo, as súplicas. Você precisa se purificar muito e muito e muito, colocar uma corda em sua cintura e entra, porque se você morrer, a gente puxa o seu corpo depois. O medo era constante de se encontrar com Deus e ser fulminado, porque Ele é santo, 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 e eu não sou. Ele é santo, 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 eu tenho os meus problemas, eu tenho os meus traumas, eu tenho as minhas tentações. A palavra de Deus vai nos apresentar que todas as vezes que nos encontramos com a glória de Deus, nós nos encontramos com a misericórdia de Deus. Porque se fosse somente nós e a glória de Deus, a gente está falando aqui sobre o peso da glória, o poder da glória, seríamos fulminados. Mas quando nos encontramos com a misericórdia de Deus, é como se fosse uma mão protetora de Deus. A palavra de Deus fala para nós: as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã, e elas são a causa de não sermos consumidos. Nós não somos consumidos por causa da misericórdia de Deus. Mas aí que vem o segundo fundamento teológico para nós, extremamente importante, é que neste cenário nós vemos a glória de Deus sendo revelada, mas nós vemos a graça radical de Deus sendo entregue ao homem. Porque falou mais para nós que enquanto o profeta falava isso, que ele é um homem de lábios impuros e habita no meio de um povo de impuros lábios, e ele vai morrer agora, logo no versículo 6, um dos serafins voou até mim trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Graça radical. Não é uma graça qualquer, não é uma graça em apenas pequenas doses, mas é uma graça abundante, uma graça radical. Com a glória de Deus, nós vemos então as misericórdias de Deus sendo entregues a nós, mas além de misericórdia, Ele entrega para nós uma graça radical. O que é graça radical? É um favor imerecido. Eu não mereço, mas Ele me entrega. Eu não mereço o perdão, mas Ele me dá o perdão. Eu não mereço a salvação, mas por um arrependimento do meu coração, e basta eu dizer para Ele: eu me rendo a Ti, Ele me dá o perdão, Ele me dá a salvação. A graça radical é um presente, um favor que Deus entrega a nós, e de repente tudo é transformado. Por quê? Porque eu que estava prestes a morrer, diz o profeta Isaías, agora quando eu me deparo com a glória de Deus, eu vejo que eu posso viver, porque Ele pega uma brasa viva do altar com uma tenaz, toca os lábios do profeta Isaías, e então os seus pecados são perdoados, e a sua vida é sarada, curada. Uau! Existe a glória de Deus, existe a graça radical de Deus. Só um ponto aqui que eu acho extremamente importante, eu não sei se você notou isso. O profeta, ele teve a sua iniquidade tirada por uma brasa viva que estava no altar. Sabe que brasa que é essa? Muito provavelmente era uma pedra. Haviam, na verdade, várias pedras juntas, com pedaços de madeira juntos, formando um fogo, uma fornalha, juntos. O anjo vem com uma tenaz e pega uma daquelas brasas, uma pedra muito quente. Imagina pegar um carvão, brasa viva. Que brasa que é essa?
Essa é a brasa que os sacerdotes, eles tinham dentro do templo, renovando cada vez mais a sua fornalha. Sabe que brasa é essa? É a adoração do povo. Essa brasa é exatamente os sacerdotes entregando a adoração como aroma suave na presença de Deus, porque a partir delas, os incensos eles eram acesos, os incensos de adoração a Deus. Então nós vemos aqui que o profeta, ele relata para nós a glória de Deus. O profeta relata para nós que ao se encontrar com a glória de Deus, eu poderia ser morto, mas Deus entrega a mim a sua graça radical, o seu favor imerecido. Aí vem o último versículo. Eu sei que você talvez está olhando para mim e está pensando assim: onde é que nós estamos em toda essa história? Nós lemos 8 versículos até agora. 4 primeiros declarando sobre a glória de Deus. Os 4 do versículo 5 ao versículo 8 declarando acerca da graça radical de Deus. Nós estamos exatamente aqui no versículo 9. Então o profeta diz: ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei, quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Há uma conexão inconfundível entre a nossa ciência da glória de Deus e a graça radical de Deus com a nossa resposta. E é exatamente aqui o terceiro fundamento teológico importantíssimo para nós. Todas as vezes que nós vemos a glória de Deus, a graça radical de Deus, nós podemos ter uma resposta. E a nossa resposta só pode ser adoração extravagante. Há uma conexão inconfundível entre a nossa ciência da graça radical de Deus com a nossa resposta, adoração extravagante a Deus. Sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é que nós deixamos de ter conhecimento pleno da graça radical de Deus. Sabe por que muitas vezes nós não entregamos a Deus nossa plena adoração? Olha para mim por alguns instantes. Sabe qual o problema nosso de entregarmos nossa adoração extravagante a Deus? É que falta-nos conhecimento acerca da graça radical de Deus. Você sabe que para você ser salvo, você fez uma oração. A oração que você fez foi: eu entrego a Ti a minha vida, eu declaro que Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador, eu me arrependo dos meus pecados e tudo novo se faz. Você fez essa oração, não fez? Você entregou sua vida para Jesus, não fez isso? Deixa eu falar algo para você. Você fez isso entendendo plenamente o sacrifício que Ele fez por você naquela cruz? Nós temos ciência de que o amor de Deus é tão grandioso por nós, que Deus nos criou desde Gênesis para nos relacionarmos em intimidade com Ele, termos relacionamento de amor, de amizade, de palavras, de orações, de comunhão com Ele. Desde Gênesis, Ele nos criou para nos relacionarmos com Ele. O problema é que o pecado entrou e nos separou de Deus por causa da nossa desobediência. E desde então, Deus ele tem feito de diversas formas, tentado nos encontrar, tentado estar próximo a nós. Ele derrama o seu perdão, Ele já estende a sua graça, não é em Jesus apenas no Novo Testamento, mas é desde o Velho Testamento. Ele apresenta as leis, os mandamentos mostram para nós que nós somos homens imperfeitos,
que pelo nosso próprio esforço nós não temos condições de nos achegarmos a Deus Pai e sermos transformados, que nós não conseguimos ser santo diante dele pelo nosso próprio esforço. É por isso que ele entregou Jesus Cristo, ele veio ao mundo. Eu não sei se você entende isso, mas aquele que é santo, 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 ele se vestiu do nosso pecado, ele se vestiu da nossa tentação. Sabe a tentação que você tem, que nós temos, aquela que nós enfrentamos diariamente? Sabe os nossos problemas? Pois é, Jesus Cristo, ele veio ao mundo e ele se revestiu de todos nossos problemas, de toda a nossa iniquidade. Imagina como deve ter sido isso. Você já pensou, você, alguém que está assim, como você está agora? Limpo, com uma roupa bonita, de repente você ser levado a um lugar onde você somente vai ficar sujo, onde a sua roupa vai ficar plenamente suja, onde você vai sentir dentro de você tamanhas dores por causa das doenças dos homens, as problemáticas do pensamento humano. Você imagina o que é isso? O que é Jesus Cristo? Ele deixar os céus, o seu trono, o Rei dos Reis, e ele vir ao mundo, ele revestir-se do nosso pecado, da nossa iniquidade. Pois é, foi isso que ele fez. Quando ele vai para aquela cruz, ele leva sobre si nossos pecados e nossa iniquidade. Não é apenas o seu, não é apenas o do seu irmão do lado, mas é de todo mundo. Você imagina que ele levou sobre si os pecados de ditadores, de abusadores, de ladrões, de homens que são corruptos, de mulheres que abandonam seus filhos, de pessoas que esquartejam crianças, de homens que, oferecendo a deuses estranhos, querem matar criancinhas, bebês. Você imagina que ele levou sobre si o pecado de toda a humanidade, não é apenas o meu e seu, não é apenas as nossas dúvidas, nossos problemas, nossas problemáticas, mas é de toda a humanidade, é desde o menor aos nossos olhos, até o maior aos nossos olhos. Ele levou sobre si. Que graça radical é essa? Que graça radical é essa? Que ele vem e ele enfrenta morte de cruz, ele se entrega naquela cruz, todo o peso da humanidade veio sobre ele. Um tempo atrás, um jovem chegou para mim e falou assim: pastor, por que Jesus, ele falou assim, pai, por que me abandonaste? É porque ele sentiu, ao receber os nossos pecados e nossa iniquidade, o peso da separação a Deus, porque ele diariamente falava com Deus, ele constantemente, ele falava: eu só faço aquilo que eu vejo meu pai fazendo, eu só vivo aquilo que eu vejo meu pai vivendo, eu falo aquilo que eu vejo ele falando. E de repente ele estava ali, cheio dos nossos pecados, nossas iniquidades, e ele falou: pai, por que me abandonaste? Porque ele vê que ele está distante naquele instante de Deus. Que amor é esse que pega uma graça tão radical? Eu não faria isso, você não faria isso, você não entregaria a sua vida pelo mundo, eu não entregaria o meu filho para morrer pelo mundo, mas ele fez isso. É um amor tão abundante, é um amor tão grandioso, é um amor tão poderoso. Há uma conexão inconfundível entre a nossa ciência da graça radical de Deus e a nossa adoração extravagante. Eu sinto que nós estamos deixando de entregar a Ele nossa adoração extravagante, porque nós deixamos de entender que o centro de tudo é a glória de Deus, que nós nos colocamos no centro. Eu acredito que nós deixamos de entregar a Ele nossa adoração extravagante, porque nós imaginamos que a graça radical, foi a graça dele, ele se entregou na cruz por mim, bem, muito legal, é para que agora tudo na minha vida dê certo, né? Para que eu seja uma pessoa muito próspera, para que os meus relacionamentos deem certo, que sejam muito bons. Entenda que o terceiro conceito, fundamento teológico para nós, é a adoração extravagante. Extravagante é além do comum,
extravagante é tudo. Extravagante é extraordinário. Ordinário é comum. Extravagante é extraordinário, é muito além. Extravagante é generoso. Extravagante é cheio de paixão. Extravagante é cheio de amor. Eu sinto que é momento de nós voltarmos à essência da adoração. Sabe, existe um chamado da E3 Church. O nosso chamado é que sejamos aquilo que Jesus Cristo nos comanda. A hora vem, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar a Deus em espírito e em verdade. Nós não somos uma igreja em que o homem é o centro das coisas. Os homens, nós somos transformados pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos dá vitória, sim. A palavra de Deus, ela nos dá direção, sim. Quando estamos perdidos, é a palavra de Deus que traz firme fundamento para nós. Como consequência, a glória de Deus, nós vemos a graça radical de Deus. Ele entrega a nós graça radical. A história poderia acabar aqui, poderia acabar em glória de Deus, mas Ele não fez isso. Ele, além de estender a sua glória, de nos apresentar a sua glória, Ele deu-nos a sua graça radical. A minha, a sua resposta é apenas um versículo: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Quem fala aqui é Deus Pai, Jesus e Espírito Santo. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Ouça o que eu pergunto a vocês. É a palavra de Deus que questiona nós. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Que a nossa resposta seja apenas uma: eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui, eu quero te conhecer mais. Eis-me aqui, eu quero me alimentar mais da tua palavra. Eis-me aqui, eu quero te adorar com tudo que eu tenho, com os meus relacionamentos, com meus sonhos, com as minhas mãos levantadas. Eis-me aqui, eu entrego a ti os meus sonhos, meus planos. Eis-me aqui, eu entrego a ti o meu talento. Eis-me aqui, o meu tempo eu dou a ti, eu te adoro, porque Jesus entregou o seu tempo total a nós. Nós entregamos a ti e te adoramos. Eis-me aqui, eu te entrego o meu tesouro. Eis-me